Paulo Costa pode lidar com o wrestling de Khamzat Chimaev. Na cabeça de muito baba-ovo de gringo, isso é impossível de acontecer. Vocês esquecem de que o Borrachinha conseguiu controlar o wrestling do monstro Yael Romero. Vocês esquecem de que o Borrachinha é um cara difícil de derrubar. Não é trabalho fácil colocá-lo para baixo. Ele é um atleta obcecado e o corpo dele reflete isso, além de uma mão super pesada. O UFC nos últimos tempos tem nos bombardeado com eventos nos Emirados Árabes Unidos, e sempre são grandes cards, com muito show e dinheiro envolvido. Dia 21 de outubro teremos a tão esperada revanche de Charles Oliveira e Islam Makhachev, e uma disputa de dois tops da categoria meio pesado, Ankalaev e Johnny Walker, e um Common Event que será como um evento principal, a tão esperada luta entre o invicto Khamzat Chimaev e Paulo Costa. Chimaev, após meses de suspense e tensão, irá subir para os pesos médios para enfrentar o que vai ser o mais temido e perigoso adversário da sua carreira invicta até o momento. Não acredita em mim? Em alguns minutos eu vou te mostrar porque o brasileiro irá destruir o hype da nova estrela russa do UFC. Esses são 5 motivos para Paulo Borrachinha destruir Khamzat Chimaev. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, além de um comentário compartilhando a sua opinião. Motivo 5. Khamzat Chimaev está perdendo motivação. O avanço de Chimaev no UFC foi grande e rápido. Ele entrou para a organização e em um período de 10 dias já venceu uma luta por submissão. E 2 meses depois, lutando contra um cara mais experiente, deu um knockdown no Gerald Mirart com um soco em apenas 17 segundos. Esse início empolgou demais todos os fãs, que já ficaram ansiosos para o seu retorno, mas os planos foram bagunçados. Doenças e complicações fizeram Chimaev dar uma pausa de 1 ano sem lutar, mas fez uma grande volta, com uma vitória contra o veterano chinês Li Jingliang, e logo depois fez uma verdadeira guerra contra Gilbert Burns, o brasileiro Turinho. Com o hype dessa volta grandiosa, o russo queria enfrentar o Nate Diaz, mas a luta não saiu do papel. O Chimaev depois parou de cortar o peso para as lutas, devido a dores e cólicas, e seu próximo adversário foi o Kevin Holland, que não deu nem pro cheiro. Devido às complicações com o corte de peso, depois daquela luta estava claro que o Chimaev não lutaria mais nos meio-médios e iria fazer a sua subida para os pesos médios. Mas esse retorno teria que ser de forma grandiosa. Mas o russo não nos dava dicas de nada, deixando os fãs nas especulações e teorias de como seria essa subida de categoria. Então o jeito foi questionar o patrão Dana White para tentar coletar informações sobre o russo, que em uma entrevista afirmou que pretendia fazê-lo lutar em outubro, pois Khamzat teria que lutar 3 vezes no ano, e estava precisando fazer mais uma luta nesse ano. Dana também disse que o Chimaev só não iria se fosse por problemas pessoais. Não ficou muito claro como seria esse retorno, mas recentemente vimos que o Chimaev mudou a bandeira que ele representa. Deixará de entrar com a bandeira da Suécia para representar a bandeira dos Emirados Árabes Unidos. Não sabemos explicar direito, porque ele mudou o país que estava vivendo e o país que irá representar ao entrar no ringue. Especulações que têm relação com a sua religião e como ela é vista na Suécia, ou de que ele teve problemas com o visto. Mas o fato é que o russo deixou a academia que ele treinava e provavelmente está por fora da lei, pois para conseguir a cidadania dos Emirados Árabes é preciso suar muito. Mas o Chimaev, de forma rápida, mudou o país de que ele representa e passou a viver em Dubai. Nós realmente não sabemos, mas há teorias de que para essa mudança ter ocorrido tão rápido, o Chimaev está ou sendo patrocinado por amigos influentes nos Emirados Árabes ou por líderes políticos na região, que estão tentando pôr cidadãos árabes para lutarem no UFC. Ainda mais no 294, que promete ser talvez o maior evento do ano. Ter a sua bandeira apresentada no Common Event que todos querem assistir é um grande marketing. Posso estar errado, mas nos últimos meses, com todos esses problemas extra UFC que o Chimaev vem passando, a impressão que passa é que ele esteve mais focado na vida externa do que na luta que vem por aí. E é normal para nós vermos lutadores perdendo lutas após mudar o foco do combate para patrocínios e negócios extra-ringue. Posso estar errado, mas faz muito sentido pensar que o Chimaev perdeu boa parte do foco e da motivação que ele tinha antes. Razão 4. Defesa de wrestling do Paulo Borrachinha. Não é segredo para ninguém de que o ponto forte do Chimaev é o wrestling, um especialista na luta agarrada.
ele ficou muito conhecido por conseguir brechas rápidas e criativas para pôr os oponentes no chão de forma rápida. E ele faz isso de uma maneira tão fácil, como se os adversários não pesassem nada. Vemos ele literalmente carregando os adversários e os jogando no chão. Mas ele conseguiria fazer isso com o Paulo Borrachinha? Quando a gente olha para a carreira do brasileiro, não vemos uma luta em que o seu adversário foi imponente no chão e ele não conseguiu sair. Luke Rockhold e Yoel Romero tentaram ao máximo levar o Borrachinha para o chão. O Luke Rockhold é conhecido pelo seu jiu-jitsu afiado, e o cubano Romero nem se fala enquanto a luta agarrada. Foi campeão olímpico da modalidade freestyle de wrestling. E ver como o Borrachinha anulava as quedas do Romero e escapava da luta agarrada de forma fácil foi impressionante. Mesmo no terceiro round, estando cansado, ele anulava todas as quedas do cubano. E quando foi para o chão com o Rockhold, terminou em uma posição de vantagem, além de dominar o americano por um bom tempo na grade. Os números mostram que o Borrachinha tem 80% de defesa de quedas, o que é um número mais do que bom. Os outros adversários do Chimaev, o chinês Lee, não tinha uma defesa de quedas tão boa, e nem um wrestling do mesmo nível, enquanto Gilbert Burns não fugia do chão e tentava mostrar o seu jiu-jitsu, além de que o Durinho machucou o braço ainda no primeiro round e enfrentou o Chimaev por mais 2 rounds sem ser finalizado. Então eu acredito que quedar um cara mais pesado do que ele está acostumado a lutar será difícil, e também vejo que o Borrachinha tem sim condição de resistir muito bem às tentativas de quedas do Khamzat Chimaev, além de que pela imponência física do brasileiro, acredito que caso quedado, ele tem força para levantar rápido. Motivo 3. Discrepância de peso. Não estou tentando menosprezar o wrestling do Chimaev, mas lutar com adversários mais leves ou com pouca discrepância de peso é uma das razões do Khamzat levá-los para o chão de forma tão fácil, levantá-los como se não fossem nada. E ao subir de divisão, não creio que será a mesma coisa. Claro que o Chimaev pensou nisso e está treinando com caras mais pesados no seu CT, como vídeos que temos dele fazendo sparring com Alexander Gustafsson. A gente vê que para derrubar pesos meio médios era relativamente fácil para ele, mas quando se trata de Paulo Borrachinha, uma categoria acima, a história irá mudar. A facilidade e destreza das quedas não será tão fácil. Existem poucos lutadores que conseguem cortar tanto peso igual o Chimaev, mas Paulo Costa corta tanto peso ou mais do que o russo. O físico do Borrachinha é impressionante para um peso médio. Vemos pelo tamanho dele que ele faz um corte de peso absurdo para poder lutar com 77 quilos. Eu acredito que o Borrachinha irá cortar mais peso do que o Chimaev e lutará mais pesado do que o russo. Então, com um Borrachinha que já tem ótima defesa de quedas, combinado com um poder de nocaute e ainda sendo mais pesado que o adversário, ele pode virar um verdadeiro paredão na frente do russo. Motivo 2. Pressão. A falta de pressão que o Chimaev teve nas outras lutas no UFC ajudou a ser mais leve e solto contra seus adversários. Ele enfrentou veteranos beirando a aposentadoria e outros lutadores com defesas de quedas e wrestlings de níveis mais baixos do que o dele. O cara com mais nome que ele pegou até agora foi o Durinho. Sempre vemos o Chimaev cansando seus adversários até conseguir vantagem e quedá-los, mas ele nunca teve um adversário que impusesse tanta pressão com tanta força como o Borrachinha. A estratégia do Borrachinha de pôr pressão em cima do Romero praticamente anulou o wrestling do cubano. A certeza que a gente tem é de que o Borrachinha não deixará o Chimaev tão livre e solto como os outros adversários deixam, e que essa luta é um caso à parte para o Chimaev. Número 1. Poder de nocaute. Como essa luta se formou e como ela está andando, eu acredito que os juízes não terão trabalho na pontuação. Muito improvável de que essa luta vá para as papeletas. É uma grande dúvida como o queixo do Chimaev reagirá a essa luta, mas o Borrachinha se sobressai muito bem sobre adversários com pouca movimentação de cabeça e footwork. Isso indica muito um domínio em pé do Paulo Borrachinha sobre o Chimaev. Vimos, por exemplo, o Adesanya anulando o Paulo Borrachinha ao controlar a distância e se esquivar dos golpes. Coisa que eu não imagino o Chimaev fazendo com tanta destreza. E tentar absorver golpes do brasileiro é uma grande cilada. O poder de nocaute, o peso das mãos do Borrachinha é algo que o Chimaev nunca enfrentou no UFC. Ele não tem noção de como chegará o peso da mão do Paulo Costa. E nós vimos, por exemplo, o Chimaev balançar para golpes do Gilbert Burns, um cara que é formalmente um peso leve. Então, imagina o estrago que a mão do Borrachinha pode vir causar no russo. Por isso, esses são os motivos de que Paulo Borrachinha
destruirá Khamzat Chimaev no UFC 294. Pare de apenas consumir conteúdo sobre luta e aprenda também a lutar de verdade com essa Punching Ball, que você pode treinar os seus reflexos em qualquer lugar, a qualquer hora. Ela tá aqui no primeiro link da descrição do vídeo.